hoje você tem tráfico de criança, e a gente sabe que, por isso que é tão grave essa questão da pornografia, porque o que eu vi durante toda a minha vida, é que a pornografia começa num vídeo. Daqui a pouco aquele vídeo não satisfaz mais. Aí vão para vídeos mais sofisticados. Por quê? Porque a pornografia é um dos vícios que libera dopamina mais rápido. Sim. Então, o que acontece? Se aquilo libera muito rápido, chega uma hora que você precisa de maiores estímulos para liberar mais rápido. É a tal da dopamina barata. Chega uma hora que começa a se inventar situações, e aí se chega muito facilmente à pedofilia. E o que é mais grave, né? Quem trabalha com a pedofilia, aquele filme Grito de Liberdade, A Voz da Liberdade. Grito da Liberdade. Eu não sei, acho que não sei não o é nome, não, mas eu sei. Tyler? Ele fala sobre tráfico. Aquilo é uma verdade. Aquilo é uma verdade absoluta, entendeu? Então, assim, eu tenho uma amiga, a delegada Paula Mari, que uma época era dentro dos crimes de pedofilia infantil, pedofilia, né, já é infantil, e hoje ela está na parte de ambiente, de salvar os bichinhos silvestres. Mas ela tinha dias que ela ligava e falava, hoje eu vi isso. E quando ela uma vez falou assim, você não acredita, hoje uma imagem de sexo com um bebê de 8 meses está valendo R$50 mil. Isso há uns 6 anos atrás, antes da pandemia. Eles fazem vídeos. Pornografia, pornografia infantil, né? Exatamente. Eles fazem vídeos e vendem essas imagens por R$50 mil. Isso tudo na Deep Web, ali, em fóruns. Exatamente. E tudo mais, né? Não, mas uma coisa assim, e muita gente grande envolvida. É mesmo? De coisas que ela contava como amiga, até porque é muito pesado isso, né? E eu me lembro que teve uma vez que eu falei assim, ai, Paula, hoje eu não estou podendo ouvir também não, tá doendo, né? E pessoas grandes, assim, de ambiente jurídico, ambiente político, muito pesado. Por isso que eu estou falando, eu não vejo o Michael com essa frieza. Não. Eu não vi. Eu vi um homem se definhar com isso. E é muito comum a pessoa que é pedófilo, é muito comum ele fazer isso de forma escondida, né? Sempre. O Michael, ele criou um parque de diversão, exatamente, né? Que as crianças iam lá, os pais liberavam. Não era escondido, ele não roubava nenhuma criança. Sim. Né? E vou falar, tudo que a mídia e a sociedade fez com o Michael, não, assim, é mais crença, né? Sim. É mais opinião, porque a gente não tem como saber a verdade. Não tem como, por isso que Mas se ele não era pedófilo, a sociedade, a mídia falhou miseravelmente com ele, porque mataram o Michael Jackson. Exatamente. Eu acho que... E pensa bem, naquela época do Michael, você tinha poucos artistas de projeção mundial. Sim. Né? Era 5, 10 que tinham, mas ele era o maior de todos. É como se tivessem criado um produto maravilhoso, mas não tiveram pena de matar esse produto. Nem respeito, porque, sim, assim, provado, não me consta que foi provado nada. Eu acho que ele tentou ali, provado que eu digo assim, com filmagem, porque a gente sabe que pedófilo, como é que a Polícia Federal pega pedófilo? Porque eles vivem fazendo filmagem, porque a filmagem é material de venda. Sim, e tem muito conteúdo no HD, no computador, é muito fácil de achar, né? O cara que é pedófilo, ele é obcecado. Exatamente. Ele tem uma compulsão. Ele tem uma compulsão, e aquilo é uma coisa que não é só a compulsão, também é o ganho. É uma coisa. Então, assim, uma menina, quanto mais nova, virgem, vale uma fortuna. Isso, assim, é quase como se fosse uma escravidão. Então, eu não tenho dúvida que a gente está falando aqui agora, tem muitas crianças sendo traficadas. E o que é pior, nas áreas mais pobres, norte, nordeste, às vezes até no sul, tem mãe vendendo, permitindo que isso seja feito, né, para ganhar dinheiro. Isso é um fato. É terrível, né? Eu imagino como fica a cabeça de quem investiga isso, ou mesmo psiquiatras. Como que fica
a cabeça, a mente ali, né? É Porque difícil. é tão sujo, é tão sórdido, né? Como E, que pode, em que ponto que a maldade do ser humano chega nesse ponto, sabe? Em que ponto que a gente que errou como humanidade? O ser humano é mal por natureza, mas isso é demais, sabe? mas assim, Felca, ao mesmo tempo, ainda é uma minoria. Eu gosto de falar isso, porque assim, o percentual de psicopatas, o que, que é a psicopatia? É um transtorno de personalidade no qual o outro é um objeto de uso, Uhum, seja para poder, para status ou para diversão. uhum, Isso é feito sem culpa, sem arrependimento, sem nada, uhum, né? Então, é um transtorno do não sentir. Eu não sinto nada. Se eu não sinto nada em te usar, eu não tenho culpa. uhum, E por isso que eles repetem. Porque assim, por que, que todo psicopata se repete? Porque a memória da gente, ele tem um sensor que quando a gente faz alguma coisa errada, cria um sistema límbico de constrangimento, de mal-estar, sim. para você não repetir. Se eu não tenho esse sistema límbico que detecta o erro, ou o arrependimento, ou o remorso, ou a culpa, eu vou fazer de novo. O psicopata, ele não tem sentimento nenhum. Depende do Como que nível, funciona o né? sentimento? Porque ele tem o sentimento voltado a ele, o ego, a raiva, a Isso sim. fúria, esses A sentimentos, isso sim. Ele não tem o sentimento pelo outro, ele não tem a empatia, empatia. nem compaixão, Hum, nenhuma. Então o outro é objeto. Agora, você tem graus. Quando você fala, por exemplo, de um estelionatário, ele tem prazer em dar golpe e contar. Não sei se você já viu um estelionatário que deu golpe, esse golpe de telefone, de sequestro, estou com teu filho, não uhum, sei o quê. É, ele depois vai para um bar e conta isso do tipo assim, o otário caiu, pediu para cair. uhum, Ele realmente acha que é como se ele se achasse um ser superior. E por ser superior, ele pode fazer isso, porque o outro pede, né? uhum. Ele fala muito isso. Pediu para ser otário. Pediu, entendeu? Ele tem orgulho. Ele tem orgulho. Todo psicopata é narcisista, no sentido Ah, de se achar. uhum, Mas nem todo narcisista é psicopata. É importante falar isso, uhum. né? Porque para ser psicopata tem que ser narcisista e perverso. Perverso também. Se Perverso, você não for perverso, você já é perverso. mais um narcisista, talvez. A psicopatia exige a perversão. Exige a perversão. Né? Existe o prazer com o se dar mal do outro, e dependendo da gravidade. Por exemplo, um serial killer, né, o prazer dele não é exatamente matar. Ele tem um ritual de tortura, de domínio da vítima. A vítima sofre muito antes de morrer, é, porque o que dá gozo para o serial killer não é o ato de matar ou eliminar aquela pessoa, é o ato de subjugar e decidir a hora que aquela pessoa deixa de existir. Tanto que o Ted Bundy, que foi durante muito tempo um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, hoje já tem outros que passaram, mas durante muito tempo foi o maior, ele dizia que no tribunal ele falava assim, eu sou Deus. Aí Eu o sou juiz Deus. chegou e falou assim, mas como você é Deus? Ué, eu decido a hora que a pessoa vai morrer. Quem decide a hora da pessoa morrer é Deus. Hum. E ele falava isso como se fosse um galã. E o Ted Bundy foi o primeiro, e foi quando a televisão começou a existir. E aí o caso começou a ser televisionado. Ele sacou que ele podia usar a televisão, que hoje seriam as redes Uhum. sociais, para criar um discurso de que ele era vítima. E ele era um cara bonito na época, pro padrão da época. Você não tem ideia das doações das mulheres para pagar os melhores advogados. Que ele pegava o dinheiro para fazer fugas extraordinárias. Porque ele tirou todos os advogados e depois ele fez a defesa dele. Caramba. É muito interessante a história. Ele era muito inteligente. Cognitivamente, eles são inteligentes. Ou seja, eles sabem o que fazem com o que fazem e na hora que fazem. Uhum. É tudo. Não tem um acaso. O pedófilo, por exemplo, quando ele vai pegar uma criança, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem é a mãe, ele sabe o horário que a criança chega, a escola que estuda, tudo. O que gosta, o que não gosta.
Ele investiga a vida da tudo. vítima. Não é nada por acaso. Não é assim, foi ali na esquina. Não, não foi. Então, assim, é calculado, porque tem gente que fala assim, coitado. Eu já recebi mensagens assim, coitado, mas de repente ele tem um trauma e ele faz isso porque ele não se controla. Um psicopata, ele calcula o que ele faz. É muito calculado, é muito. Ele manipula, calcula e faz direitinho. Não é o acaso. E o sentimento dele, pelo que você me falou, é um sentimento de dominação De mesmo. poder. Ele não tem prazer sexual, talvez? É um sentimento... Mas não é o sexual como a gente. Ah, é? Não. O prazer que seria parecido com o sexual é o de dominação. É de ver o outro sofrer. Tanto que a maioria de serial killers, eles não... Se a vítima não implora para viver, ele não gosta muito. Ele quer aquela subjugação mesmo. Pelo amor de Deus, não me mata. Aí ele vai torturando, ele vai... E de uma maneira como se fosse um game. É como ganhar um game. É uma cabeça completamente É diferente, incompreensível, né? para quem não é. É difícil de compreender. Eu me lembro que Mentes Perigosas foi um livro difícil de escrever. Mentes Perigosas. Esse livro você relata, você fala sobre os psicopatas, os serial killers e tudo mais. Exatamente, com casos verdadeiros. E foi difícil, talvez tenha sido o livro mais difícil de escrever, porque todos os outros livros, por exemplo, quando eu escrevi Mentes e Manias, eu falava assim, como é que eu posso fazer para me botar na posição de alguém que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu comecei, quando escrevi, a criar rituais do tipo assim, toda 10 páginas que eu escrevo, eu tenho que ir na cozinha, abrir e fechar a geladeira 3 vezes, tomar 2 garrafinhas de água. Gente, no segundo dia eu não conseguia mais fazer o ritual, porque eu falava, caramba, esqueci o ritual, eu tinha que fazer o ritual. Sim. Mas eu sofria com aquilo. Eu tentava sempre experimentar um pouco daquilo que eu estava escrevendo, assim, dentro do que eu podia. Quando eu fui escrever Mentes Perigosas, eu falei, não tem como. Eu vou ter que entender isso racionalmente, mas eu não tenho como sentir isso. Consigo. Era impossível. E dava uma certa revolta, assim, sabe? E ter que ler cada vez mais e falar, meu Deus, o que é isso? Aí que você vai entendendo que é o domínio do outro. É uma coisa tão animal, é como uma fera que domina. Por exemplo, é como você já viu um tigre, por exemplo, rodeando um alce? Sim. Ele vai rodando, né? Ele vai quase que hipnotizando, ele vai fazendo uma coisa para o ataque. E, de repente, quando o animal vê, ele já está... Ele já pegou. É uma coisa bem animal. Ô, Bia, é muito comum o psicopata? Quantos psicopatas a gente tem ao nosso redor, assim? Existe uma porcentagem? Existe um percentual. Se a gente for levar em consideração todos, tá? Leve, moderado e grave. O grave o serial killer é grave, gravíssimo. Você tem o moderado, que eu digo que são esses caras de golpes milionários, desvios de verba, corrupção. Corrupto quanto mais é um psicopata moderado. Esse é o moderado. E tem o leve, que eu digo que o estelionatário é leve. Ele acaba com quantas vidas? Sim. Quando ele dá o golpe lá nos aposentados. Né? A saidinha do banco. Mas esse é o psicopata que já comete crimes. Sim. Existem muitos psicopatas que não são pegos, né? Que não são pegos. Existem muitos psicopatas que estão no nosso dia a dia, ali às vezes ocupam um cargo de poder, um pastor, alguma coisa assim. Mas esses psicopatas são filhos, são namorados ou são namoradas, eles têm relacionamento, às vezes são pai. Como que a gente pode se preparar, se resguardar, às vezes, de um psicopata no nosso trabalho, às vezes nosso patrão, às vezes nosso colega de faculdade? Como identificar e como se resguardar dessa questão do psicopata no nosso convívio? Como identificar? Você vai ter que observar o que ele faz e não o que ele fala. Porque o psicopata é bom de falar. Por exemplo, um político muito corrupto, né? Geralmente, quando alguém fala, eu falo assim, ele é ótimo, uma simpatia, eu conheci ele. Eu falei, gente, mas sempre vai ser. Né? Eu sempre digo, não olhe para o que a pessoa fala,
Ver o que ele faz, como ele trata as pessoas das quais ele não depende nada. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu desmanchei um namoro porque o cara era muito bom de papo, e ele deu o carro pro guardador do restaurante guardar, e ele falou, vai entrando para escolher a mesa. Eu falei, fui entrando. Aí eu esqueci a bolsa, que tenho TDAH, esqueço mesmo, voltei. Quando eu voltei, ele estava humilhando o guardador. Achei aquilo tão estranho. Aí sentou na mesa e não falou nada, como se nada tivesse acontecido. Mas do tipo assim, cuidado, bota uma coisa para sentar no meu carro, porque o meu carro, você trabalha a vida inteira e você não vai comprar esse carro. Não tinha a menor necessidade. Caramba! De fazer aquilo. Nenhuma. Como assim, a bunda do cara ia sujar o carro dele? Sim. Couro suja. E pra você era um querido? Maravilhoso. Tava achando aquilo ali. Achei aquilo. Falei, não, mas ele vai me explicar. Deve ter acontecido alguma coisa. O cara xingou ele. Sei lá. Ou ele pegou o cara, sei lá, pegando, arranhando o carro. Alguma coisa. Aí não falou nada a noite inteira. No final eu falei assim, você teve algum problema com o guardador? Não, tive nada. Ele não viu que eu fiz o movimento de voltar e assistir. Nunca mais. Eu dei um perdido, nunca mais. É. Aí a pessoa, mas Bia, só por isso? Eu falei, só por isso? Isso revela as pessoas.